para quem não me conhece, né? Eu sou a Merlin. Hoje nós estamos com um colega novo, que é o Alisson, que veio para tirar umas fotos pra gente, colaborador lá do coletivo. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela participação aquele dia que eu sei que vocês estavam assistindo o TCC, agradecer a Vanessa, a Flávia, a Giselda, que se empenharam, porque eu recebi o aviso de última hora, que eu já tinha que apresentar. Quem assistiu, estavam umas cerca de 50 pessoas, ficou maravilhada, encantada com o projeto. Várias pessoas me procuraram depois, querendo saber mais. Então nós somos uma instituição, né, que faz parte das 83 redes de pontos de cultura do Estado e que trabalha a questão da arte como objeto social. A ideia inicial mesmo foi na Sociedade Literária Rui Neves, numa conversa entre o Paulo e a Mayra, onde eles comentaram, né, que tinham um desejo de fazer um projeto com as detentas ali no presídio. Porque a preocupação maior nossa era possibilitar a essas pessoas que estão numa situação de privação de liberdade um projeto que pudesse possibilitar uma esperança após elas saírem dessa situação em que elas se encontram. E aí pensamos nessa questão da literatura como ferramenta, né, de transformação dessas realidades. O Paulo trouxe o sonho, né? O Paulo teve a ideia e teve a sensibilidade de saber que tinha que ser mulheres, que para conversar com essas mulheres, para entender o lugar de onde essas mulheres falam. Então, durante muito tempo, eu me reunia com a Mayra, a gente pensava meios de inserir o projeto, até que surgiu o edital da Lei Aldir Blanc e nós conseguimos colocar o projeto. Falei com a Merlin, falei com a Ana Lúcia Vargas. Eu estava cursando letras, né? Então, fazer um projeto literário dentro do presídio seria algo assim que ia mudar realmente a minha vida e que ia abrir portas para mim, né? E eu fiquei um pouco apreensiva no início, longe de tudo que eu já havia feito ou que eu havia pensado em fazer, assim. Eu nunca tinha parado para prestar atenção neste assunto, por causa dos paradigmas e estereótipos mesmo com quem a gente recebe da sociedade inteira, sobre quem está preso. Então, eu nunca tinha pensado na possibilidade de trabalhar com eles. E trabalhar com essas mulheres me fez, na leitura das cartas, compreender que elas precisavam ter visibilidade. Não o rosto de cada uma, não o nome de cada uma, porque isso a gente respeita muito, que é a questão da identidade, da privacidade delas, mas de que elas existem. As mulheres encarceradas, elas são ignoradas pelo sistema carcerário, pela sociedade e, infelizmente, também por muitas famílias. Eu conheço no olhar as pessoas que, né? E, sabe, esse dia me aconteceu uma coisa meio que estranha, porque racismo e preconceito são duas coisas que vêm comigo desde berço, entendeu? Porque eu me visto como homem e Deus é criança, Deus que me conhece por gente. Sim. Esse dia teve um fato meio que estranho assim comigo, eu falei assim, cara, até aqui, isso que eu tô preso. Mas, né, deixei passar batido, não leva pro coração, né? Guardar mágoa pra quê? Mas que a gente sente, né? Por fato de ser negro, gostar de mulher e... Porque o meu sonho é que essas pessoas saiam de lá com outro olhar e que a sociedade receba essas pessoas com outro olhar. Porque não adianta eu decidir que eu vou sair o extramuro buscando melhorar se a sociedade não me recebe com esse olhar, que não possibilita o mercado de trabalho, que não possibilita acessibilidade para que eu possa melhorar. Então, eu trabalho com os dois sistemas, para que essas crianças percebam que é importante a gente ter respeito, que é importante a gente ter educação, e eu me utilizo da arte para fazer essa realização, porque a arte ela precisa ser transformadora. Se eu produzo uma arte que a plateia sai do espaço da mesma forma que entrou, a minha arte de nada valeu a pena. Ela precisa transformar, então eu busco transformar esse espaço.
fechar a boca. Me deu aquele medo de entrar lá dentro. Um medo muito grande. Um medo que até então eu não conhecia. E quando os portões abriram e deu aquele barulho, quando o portão abre, dá aquele barulho de... A sensação de medo aumentou ainda mais. Só que eu tinha medo do desconhecido. Eu tinha medo de algo que eu não conhecia. Eu tinha medo de algo que a sociedade falava para mim. Eu tinha medo de algo que eu tinha aprendido lá na rua, que era o preconceito que me movia. Mas eu não conhecia. Eu tinha preconceito, mas eu não conhecia. Eu fazia a crítica, mas eu não conhecia. E quando eu entrei lá dentro e me transformei no personagem que o espetáculo iria apresentar, e quando eu estava no palco apresentando, e tinham lá mais de 60, 70 mulheres em privação de liberdade, mais uns 30 pessoal da SUSEP. E quando eu comecei a perceber a emoção no olhar deles, tanto do pessoal da SUSEP, que muitos choraram, e tanto as mulheres que também muitos choraram. Aquele momento que eu estava lá atuando, vendo aquilo, ali, eu percebi que quanto tempo eu tinha perdido sendo movido pelo preconceito. Em cartas me conecto. Transcende meu coração. São cartas, são afetos, palavras em revolução. Tijolinho por tijolinho, desconstruindo uma prisão. São cartas sendo pontes, preenchendo a solidão. De presenças, de pensamentos, de encontros e gratidão. Mais ainda pra gente. Tanto o que vocês escrevem como produção, aquilo que a gente coloca como exercício, como as coisas que estão nas cartas que vocês escrevem, não coisas pessoais, né? Lógico. Mas sobre o que vocês pensam, sobre a vida, o que vocês sentem, aí as pessoas vão desmistificando e caindo por terra. Aquele preconceito que o Sérgio falou no começo, lá do portão, né? É porque eles não sabem que são mulheres, né? Olha, acho que foi na terceira vez que vocês nos procuraram lá, que veio as cartinhas para te dar retorno. Vocês nos levaram presente. Adivinha qual é o presente que vocês nos levaram? Batons. Olha, vocês levaram batons lá para nós e esmalte, as coisas. Aquele pessoal enloucou, todo mundo queria escrever. Eu digo assim, ó, mas o interesse é nos presentes ou nas cartas? Nas duas, sabe? E as pessoas julgam assim como assim, ó, uma bandida, uma sem fundamento. E não, as pessoas não vê o outro lado da pessoa, entendeu? Nem tudo é o que a pessoa está vendo. Às vezes falta de um diálogo mais profundo. E eu não esperava ter pegado tudo isso que eu peguei e ter deixado meus filhos menores aqui em casa abandonado. E a minha mãe teve que criar sozinha, viúva. Né? Mas a minha mãe foi uma guerreira. E tanto é que o meu apelido hoje em dia é guerreiro. Aí tu lê a pergunta, fala, responde e aí passa depois pra ela, tá bem? O que eu queria ser, que eu vou ser? Só que eu era pequena e eu preenchia dele. Foi na frente dele. Eu fico. Qual o outro nome? Eu lembro da Páscoa quando eu colocava o servinho lá pra minha filha, né, e fazia as patinhas de coelhinho pra ela sair procurando. Quem tu gostaria de conhecer pessoalmente? Eu gostaria de conhecer o músico que é o Neguinho do Cacheta. Ele ajuda as pessoas, os guris do crime, sair e cantar música, sabe? Neguinho do Cacheta. Se ela achava que precisava de um tempo com chuva, que precisava molhar as plantas, ela tecia uma chuvinha mansa, dormia depois do almoço. Eu sou a Ana, eu sou professora e trabalho em escolas públicas. Essa é uma das minhas escolas públicas em educação básica. O projeto me proporcionou sair dos muros da escola, né? Sair das paredes da escola e sair da realidade que é com quem eu trabalho, que são crianças de
5 anos, né, de 4 anos a 60, 70, que são os alunos da EJA também, com quem eu trabalho. A Ana Lúcia Vargas, ela traz para o projeto toda uma experiência, um histórico em desenvolvimento de projetos com cunho literário, principalmente projetos que são desenvolvidos com mulheres. Então, a Ana, além de ser uma professora, uma educadora que trabalhou durante muitos anos na educação de jovens e adultos e entende esse diálogo, essa relação com essas pessoas adultas, ela traz essa experiência para o projeto, esse carinho, essa afetividade, né, e esse olhar atento, né, para essa conversa, essa troca de cartas com essas mulheres que já são adultas. Então ela acaba contribuindo de uma maneira muito bacana, muito qualitativa e principalmente pelo foco educativo, pelo olhar afetivo que a Ana tem e que a Ana tem demonstrado durante esses 2 anos do projeto. Me sinto bem mais feliz agora, eu digo para as crianças, às vezes tu não vai casar, Rafa. Não, estou muito feliz com a minha liberdade de ter a minha filha perto de mim. Não quero. A gente pode ter castelo? Pode. A gente pode ter a casa? Pode. Pode ter o cavalo, esse marido? Pode ter o marido. Pode não querer já ter também, como tu não quer. E tá tudo bem. Não, mas a gente é capaz de tecer a própria vida. Isso que a gente tem que se dar conta. A gente é dona do próprio tear. Então a Ana é uma companheira de projeto que eu tenho, né, que é uma peça fundamental, que toda aquela parte de metodologia, assim, das atividades, das propostas, ela consegue desenvolver muito bem. Às vezes eu tô patinando ali, pensando, porque trabalhar com mulheres adultas e reclusas, né, é algo bem desafiador, e a Ana tem muita experiência nisso. Então, para mim, assim, onde eu tenho a criatividade, onde eu tenho o jogo de cintura, a Ana tem a pedagogia. Ela disse assim, não, essa parte mais criativa fica contigo. Então, ela colocou no papel todas aquelas atividades e eu fui organizando. Então, podemos dizer que foi um casamento, assim, que deu muito certo. Família. Caneta, né? Dentro do envelope ou no papelzinho tem algumas palavras escritas. E qual é a atividade? A dupla vai ter que escrever um poema, um pensamento, um texto, uma carta, usando essas palavras que estão aí. A Merlin, ela traz para o projeto também essa questão desse olhar para a escrita criativa, essa experiência da Merlin enquanto mulher negra nessa sociedade que durante muito tempo e ainda estigmatiza o negro e mais ainda a mulher negra. A Merlin traz esse olhar de entendimento para essas mulheres que, na sua grande maioria, e não estou falando isso apenas por Alegrete, mas se a gente for analisar as pessoas que estão encarceradas hoje no Brasil, a grande maioria são pessoas afrodescendentes. Então a Merlin, por ser uma mulher negra, ela traz esse olhar mais detido, de maior entendimento e consegue, de certa forma, compreender a realidade dessas mulheres e também enxergar a possibilidade de uma melhoria e de uma esperança quando essas mulheres conseguirem sair dessas grades que os prendem. E o projeto Cartas de Afeto tem esse objetivo. A Merlin é uma jovem cheia de vida e que teve na vida dela, na história dela, muitas questões parecidas com algumas daquelas mulheres. E algumas com filho também para criar, algumas negras, né, algumas que tiveram que retardar o seu estudo, né? Muitas delas sonham com o que a Merlin acabou de concluir agora, que foi a graduação dela. Então, eu acho que a Merlin é este canal, eu acredito. E percebo nela essa vivacidade, assim, essa empatia de saber muito mais o que elas querem dizer, como que elas querem dizer e o que elas estão vivendo ou viveram. Justamente por ter me formado em letras, por ter feito o meu TCC sobre o projeto, eu adquiri muito conhecimento teórico, assim, e eu tô sempre lendo, né? Eu tô sempre comprando livros sobre educação prisional, porque é uma área que eu quero me especializar.
Então, toda essa parte mais teórica da coisa, assim, né, em números mesmo, e que é importante a gente saber, até para quando nós vamos fazer alguma fala. Então, isso daí é já uma bagagem que em mim está cada vez crescendo mais. Trouxe uma sacolada de coisas hoje. Caderno, livro, revistinha, gibi. Me lembro que eu tinha uma coleção daqueles Guinness Book. Que nós éramos no grupo de seis irmãos, né? Então tinha que aprender a dividir. Aqui dentro da cadeia nunca teve nada assim, desse tipo de projeto, né, para nós. Mas depois disso mudou, até os meus pensamentos, as minhas atitudes, melhorei bem mais da pessoa que eu era, conseguia me expressar bem mais também através das cartas, o que eu sentia, o que eu passava, como é que era a minha vida lá fora, como é que estava sendo aqui dentro. Para mim foi bom, acho que tanto para mim como para as outras presas foi bom esse projeto. Que bom. Porque às vezes quando eu tinha um tempo, eu tinha um caderno que eu escrevia. Então depois que eu caí presa, eu nunca mais escrevi. Eu voltei a escrever de novo depois do projeto Cartas de Afeto. Como eu digo, eu tenho 4 filhas, né? Agora há pouco tempo uma se formou, eu tenho a pequena. Ali para mim mexeu com o meu psicológico bastante, aquelas figuras ali, porque eu estava relembrando de lá do tempo que eu estava com elas ali. Então para mim aquela atividade foi muito importante. Depois que tu sai desse lugar aqui, não tem como tu apagar, né? De contar que eu tive aqui, que eu mudei a minha vida aqui, que eu compartilhei um projeto aqui que pra mim foi melhor, porque depois do projeto de vocês eu parei com a minha medicação, que aí eu comecei a escrever, eu tomava muito remédio aqui dentro para dormir, para me acalmar. E para mim foi bom, e isso eu espero daqui mais um tempo, até antes poder ir para a rua e cuidar da minha mãe e dos meus filhos. Porque, como diz a sociedade, muitos desenham a gente uns monstros. A gente troca além de palavras, a gente troca emoção, troca solidariedade, troca vida, né? São experiências da vida de vocês que estão nessas cartas que vocês escrevem para nós, que a gente troca. Sempre o nosso desafio e o nosso compromisso é que esse projeto não fosse um projeto eventual, que acontecesse em um momento, outro momento e parasse, né? A nossa intenção é que esse projeto tivesse uma continuidade, e ele está tendo uma continuidade porque nós estamos nos encaminhando para o 2º ano do projeto, né? E nossa intenção é criar essa relação e que a literatura, de certa forma, possa contribuir, né, com vocês, tanto aqui, como vocês também saírem daqui, que a literatura seja uma ferramenta aí de transformação social que a gente quer, e a gente está percebendo que isso está acontecendo. Na minha vida, impactou. Foi um momento para mim de muita emoção, porque no momento em que as meninas, as reeducandas, chegaram no local e começaram a visualizar os slides, ter contato com as cartas delas, se reconhecerem, podendo então reviver tudo que tiveram de experiência ao longo daquele ano, 1 ano e meio, salvo engano, né? Eu vi o brilho nos olhos delas, a emoção, né? As lágrimas, os abraços entre elas. Então, assim, eu, enquanto defensora pública, tive a impressão, tá, que elas finalmente se enxergaram a história das suas vidas, ter a sensação, né, e ter a certeza que pessoas olharam para elas também. E isso me marcou muito, porque nós sabemos que muitas dessas mulheres não tiveram perspectiva, e a partir do contato com a arte, com a literatura, a partir da produção literária, elas se reconhecem, podem buscar um novo propósito de vida, podem buscar novos sonhos, podem repensar sobre sua vida. Para mim, marcou profundamente, eu fiquei emocionada. Eu perguntei para a Assistida, né, como que ela via esse projeto, enfim, o que mudou, qual foi o impacto do projeto na vida dela. Enfim, e durante a fala dela, eu pude perceber que ela não sabe ler. E eu perguntei para ela, tá, mas então como que tu fazia o projeto?
né? Como que tu participava do projeto? Não, as gurias me ajudavam. Então tu vê que o projeto, além de ele ser terapêutico, além de trazer possibilidade então de elas se expressarem, de conhecer um novo mundo através da literatura, trouxe também essa visão de que nós somos um organismo, nós precisamos de outras pessoas, nós temos que ajudar uns aos outros. Então eu percebo sim, e percebi naquele dia da entrega dos certificados, que elas têm essa união entre elas, assim. Então, esta ajuda mútua aqui também é super importante. A minha participação junto ao Coletivo Multicultural é fazer a coordenação de programação. Então, todos os projetos que são desenvolvidos no coletivo, as programações, as oficinas, as capacitações, é a minha responsabilidade. E quando construímos o projeto Cartas de Afeto, eu fiquei também com essa responsabilidade de coordenar o fluxo de realização do projeto. Então as gurias, a Ana Lúcia e a Merlin, realizam os encontros com as mulheres lá do presídio, e eu faço a coordenação geral, organizando os dias, quando que vai acontecer, definindo algumas ações presenciais que são realizadas pelas gurias. Então eu fico mais numa coordenação técnica do projeto, assim como já é o meu trabalho que eu desenvolvo junto ao Coletivo Multicultural. O Paulo, ele tem uma visão assim que nem eu nem a Ana nós temos, sabe? Quando a gente acha que, meu Deus, não vai dar certo, o Paulo vem com a palavra-chave. Não, assim que vai ser feito, assim fica bom, o que vocês acham? Então, eu acho que toda aquela experiência cultural que ele tem, né, acaba trazendo para nós um suporte. É o nosso suporte, assim, sem ele nós não conseguimos fazer. Sair para lá, participar do projeto, foi interativa de vocês com a gente, tudo assim, quando eu preconceito meio desvirada, fazer trabalho conosco, tudo, tem vontade de terminar, concluir meus estudos, que eu não terminei, e continuar participando de projetos com eles mesmos, ficando aqui fora. Porque elas se envolverem no propósito delas, que se elas não estar aqui fora, em nome de Jesus, se elas quiserem, né? Que não desistam da seguinte texto. Porque da pandemia para nós, eu lembro que na época foi muito importante, porque tu tá ali com aquela criança, tu acha que vai morrer, todo mundo tá morrendo, mas aí pra ti é bom que alguém lembra de ti, né? Pra nós é muito bom o projeto, porque é ver que as pessoas lá fora se importam com a gente, mesmo a gente estando presa aqui dentro, entendeu? Não tem mais aquela frescura, antigamente era difícil. Realmente era cada um com suas coisas, podia tu olhar os outros comer, ninguém te convidava por nada. Hoje em dia não. Hoje é botado na pedra, todo mundo come. O que vem para todos comem. Então esses Cartas de Afeto nos ajudaram muito, e muito mesmo. Que mudaram a rotina da cela, mudaram pessoas assim que às vezes estavam com raiva, se xingavam, aí ligavam. Hoje em dia não existe isso. A não coisa que não existe é discutir, existe. Mas tem também de pedir desculpa quando erra. Aí é que errou, vai dizer, homem, desculpa, eu errei. Vamos passar uma faixa nisso, vou começar uma vida nova. E aí fica tudo uma boa. É bonita, não, pelo menos Deus que eu cheguei, não vai ninguém brigar se pegasse, só conversa mesmo. Eu penso que o Cartas de Afeto ele não é apenas um projeto. Ele é uma história de vida. E eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro muito de uma frase do Eduardo Galeano, que ele diz o seguinte: eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Porque caridade é de cima para baixo e a solidariedade, ela é horizontal. Eu estou do lado do outro contribuindo e o outro contribuindo para mim. E o Cartas de Afeto é justamente isso, é nos humanizar ainda mais, humanizar as pessoas que estão ali em relação aos julgamentos que a gente ouve diariamente em relação às pessoas que estão encarceradas, mostrar que ali existem pessoas, seres humanos com sentimentos iguais a de qualquer outra pessoa, com sonhos, com desejos, com tristezas, com mágoas, e que isso tem que ser refletido pela sociedade. Não estamos passando pano pelos delitos que essas mulheres cometeram. Elas cometeram delitos e elas estão lá, cumprindo a pena por isso. Mas nós entendemos que o Cartas de Afeto pode ser como uma possibilidade de enxergar um futuro possível. Porque lá fora alguém me enxergou
e agora eu posso enxergar o outro. Então eu acredito que esse projeto possa possibilitar isso, e esse, para mim, é o grande objetivo disso, que essas mulheres sintam-se pertencentes a uma sociedade que os relegou e que ao saírem dali, elas possam sim dizer: eu participei de um projeto literário e esse projeto literário foi muito importante para a minha vida.